quanto às manifestações do luto, né? Quais são as manifestações do luto da criança e do adolescente? É muito comum a criança negar o próprio luto, principalmente num primeiro momento, né? É comum que haja um primeiro momento até de um certo entorpecimento, né? Ou seja, a criança ainda continua achando que aquela pessoa que morreu, que vai voltar, enfim, que a morte não aconteceu. É como se um lado dela acreditasse que a morte não aconteceu, né? Em seguida, a partir do momento que ela percebe que não, que aquilo é inevitável, né, é comum uma tentativa de resgatar aquela pessoa, né? Então, o choro, o protesto, né? Acho que depois vocês vão poder compartilhar um pouco comigo, mas como é que é nesse primeiro momento, por exemplo, na situação do acolhimento? No primeiro momento, imagino que deva ser mais comum esse tipo de reação, né? De choro, de querer reaver, de protestar, de cadê minha mãe, eu quero meu irmão, eu quero, né? De tentar resgatar aquilo que ela perdeu. A tristeza, a depressão, né? Que tem a ver com a tristeza pelo que foi perdido. Né? Não só, aí agora eu não estou falando só da morte, eu estou falando de todas as perdas que a gente falou no início, que estão envolvidas nessa vivência do acolhimento. Né? O medo, né? Então o medo de ser uma experiência nova, de ser um lugar estranho, um medo em relação à própria sobrevivência, né? De estar num lugar novo sem ninguém, muitas vezes sem ninguém que ela conhece, né? A raiva, né? Então a raiva por estar nessa situação, a raiva de quem ela acredita que foi responsável por todas essas perdas, dos pais, né, que não estão lá, que faleceram ou que abandonaram, enfim. Né? Muitas vezes essa raiva acaba sendo dirigida contra quem? Contra os cuidadores, né? Contra a equipe do abrigo. Né? E não é fácil lidar com essa raiva. Né? Não é nada fácil. Mas tem a ver com tudo isso. Né? Aí eu acho que é um momento que a gente tem que também tentar entender que, na grande maioria das vezes, essa raiva não é contra vocês. Né? E ela também aparece muito com os psicoterapeutas. Né? Não é conosco. Né? Que a gente precisa entender o motivo, né? O porquê dessa raiva. É muito importante que olhar a gente vai ter para cada uma dessas reações. Né? O que indica que ela está bem? O que indica que ela não está bem? Culpa. Né? Então, como eu falei, o sentimento de culpa é muito comum na criança enlutada, né? E principalmente na situação de abrigamento, porque a tendência maior é ela achar que ela não foi boa o suficiente, e por isso ela está nessa situação. Né? É muito grande essa tendência. E outros comportamentos podem vir a partir desse sentimento de culpa. Muitas vezes aquela criança agressiva, né? Aquela criança que está sempre brigando na instituição, é aquela que se sente muito culpada e que brigar é uma forma dela obter punição. Né? Então, eu me sinto muito culpado, eu vou lá, eu provoco até eu apanhar, até a coordenadora da instituição vir conversar comigo. Né? Então, muitas vezes está ligado a esse sentimento de culpa. Alívio, né? Muitas vezes a criança demonstra também alívio quando ela vivia uma situação muito adversa na sua casa. Né? Então, de repente, ela encontra um ambiente que ela considera seguro, e isso pode ser vivido como alívio. Isolamento, né? Como eu falei já, tem um pouco a ver com a apatia, mas é um pouco diferente. Então, a tendência da criança a se isolar, é um momento em que ela está com muitas coisas para dar conta, com muitos sentimentos, e às vezes ela precisa também de um momento mais introspectivo para dar conta de tudo isso. Hiperatividade é uma outra forma de lidar com a angústia, de lidar com a dor, né? Então, aquela criança, por exemplo, que só ela está ali numa atividade mais repetitiva, ou está ali só no videogame, ou está ali só naquela determinada atividade e não para, né? Aquela criança que não para, muitas vezes é uma forma dela não parar para pensar. Né? Por quê? Porque dói, né? Está doendo, então ela
se mantém em atividade. Queda no rendimento escolar é muito comum também, por tudo isso que ela está passando, né? Muitas vezes, a queda no rendimento escolar tem a ver com as situações de segredos. Por quê? Né? Situações de segredos, de coisas da história que ela não foi informada, vão dando para ela uma mensagem que tem muitas coisas que ela não pode saber. Que tem muitas coisas muito perigosas, né? Muito assustadoras, e que ela não pode saber. Só que, o que acontece? Muitas vezes a criança entende, então, que ela não pode saber das coisas. E isso a bloqueia no seu processo de aprendizagem do mundo. Não só nos segredos, mas no total, né? Então, a queda no rendimento pode estar ligada a isso também. Né? Novamente, a importância dela poder se apropriar da sua história. Né? A diminuição de autoestima. Por quê? Novamente, né? A criança está nessa situação, muitas vezes, de abandono, perda da família. Ela tem essa tendência a achar que a culpa foi dela, então ela não é boa o suficiente. Consequentemente, isso pode abalar a sua autoestima. Né? Problemas de sono e alimentação. É muito frequente a criança reagir com o corpo, né? Seja com somatizações, adoecimentos, falta ou aumento de sono, falta ou aumento de apetite. É muito comum ela reagir emocionalmente de uma forma física, mais física. Relutância em aceitar o novo. Né? Então, aquela criança que ela não quer aceitar o novo. Aquela criança que muitas vezes o educador fala, não, ela não está se adaptando, ela não está aceitando nada que a gente propõe, ela não quer. Talvez seja um tempo que ela precisa para aceitar.